Fala, meu amigo Rogério, meu querido sócio do canal Mudança para Melhor. Como você tá? Sócio do canal e de inúmeras loucuras, né, que a gente encara nessa vida. Eu tô sempre bem, Tá graças a Deus, certo. e por aí. Tá tudo bem, graças a Deus. Choveu um pouco aqui fora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A vista, ó. Hoje Legal. chuviscou um pouquinho. Tá verão aqui, então Aqui não chove chove nem a todos os pau. dias. Tá uma seca. Mas bom, cortando aqui pro assunto, hoje a gente vai fazer uma conversa bem breve, né, para entender um pouquinho da sua história, dos pontos importantes na sua vida, trazer pro canal uma certa qualidade. Bom, Rogério, então eu gostaria de entender, cara, quem é o Rogério Maia? Me explica. Rogério Maia é um cara, olha, muito sonhador. Eu tenho muitos objetivos de vida, assim como qualquer outro ser humano. Eu me considero alguém muito perseverante, alguém muito focado, determinado nos seus objetivos. Assim como você, a gente conversa aí quase todos os dias, divide muitas ideias, muitos planos, muitos sonhos, objetivos, entende? E eu penso que o importante na nossa vida é a gente não se vitimizar, né? Nunca se considerar uma vítima dessa jornada que a gente chama de vida. Entende? Acredito que dificuldades todos nós temos, independente se a pessoa nasceu num berço de ouro ou não, entende? Então eu penso que sou um cara muito perseverante. Levando lá pro início da minha vida, eu fui uma pessoa que fui adotado quando eu tinha 2 anos de idade. Até então eu vivi na rua com a minha família, até que a justiça tirou eu e minha irmã, meus irmãos da rua, levou para um orfanato. A partir daí posso dizer que eu tive a sorte grande nessa vida, né? Fui adotado por uma família maravilhosa, mas imagine só, se já é difícil para uma pessoa viver na rua depois de velho, imagine quando não entende nada dessa vida, né? 2 anos de idade. Então, nesse sentido, eu penso que eu ganhei na Mega Sena na vida, né? Fui adotado por uma família maravilhosa, uma família muito bem estruturada, que me concedeu aí muitas oportunidades nessa vida. Principalmente na questão de estudos, né? Eu penso que se tem uma coisa que eu acertei nessa vida é que de início eu dei prioridade aos meus estudos. Em questão de tudo. Foquei, fui lá, estudei em escola particular, depois eu já fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação, eu iniciei o mestrado. Então, nesse sentido, eu foquei de verdade mesmo e penso que foi um ponto que eu acertei muito bem nessa vida. Isso abriu muitas portas nessa vida para chegar onde eu estou e com certeza aí tem uma pequena aí trajetória profissional ainda, mas com certeza isso trará muitas outras oportunidades. Sem sombras de dúvida, Rogério. É uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, hoje você está com quantos anos? 28, com carinha de 13. Com 28 anos. Beleza. E na sua vida, com 28 anos, qual que foi a parte da sua vida que você considera mais desafiadora? Que foi a mais difícil e... Me fala isso. Cara, eu aprendi uma coisa que eu com certeza vou levar pra minha vida inteira, é que a gente não pode agir por impulso. A gente tem que ter um belo controle da ansiedade. Eu sou um cara extremamente ansioso. Eu tenho, se combinei tal coisa, eu me comprometi com tal coisa, eu tenho que cumprir, entendeu? É uma regra, uma cobrança que eu tenho para comigo mesmo. Entendeu? Eu me cobro muito nesse sentido. Então, imagine só na vida, né? Em questão profissional, principalmente, o quanto eu me cobro. Nesse sentido, eu penso que isso me proporcionou a medir cada passo que eu dou, entende? Então eu não... dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, eu acabo agindo por impulso em determinada situação. Eu sou aquele cara que se algo me tirou do sério, se algo me tirou do meu foco, eu paro, eu fico quieto, tá? Pra mim, acabou ali, eu fico quieto. Eu respiro, eu penso, e muitas vezes no dia seguinte que eu volto a retomar aquela situação. Isso me proporciona analisar, fazer uma análise muito crítica da situação. Entende? Então eu analiso ali todos os altos, os baixos, o que pode acontecer. Então eu vivo a vida, eu vivo hoje, como a maioria das pessoas. Mas eu já tô me planejando pro amanhã. Entende? Então, mas por que eu tô falando isso referente à sua pergunta? Porque eu acredito que eu tô muito bem profissionalmente, eu tô muito bem na minha vida acadêmica, mas eu tô sempre planejando o meu futuro. E esse é o maior desafio da minha vida. Eu encaro o nosso canal
Eu não vejo o hoje dele, entende? Porque eu tenho certeza que o hoje vai ser super, hiper, mega desafiador. Você entende? Assim, não é com nós. Nós somos super amigos ali do Léo. Você vê a situação dele. Ele passou por situações muito mais difíceis que a nossa. Deu a volta por cima e hoje ele tá decolando. Entende? E eu vejo que na nossa realidade também é essa. 100 mil inscritos. Ele já tá praticamente nos 100 mil, né? Isso fora outros canais que ele já teve e um secundário que ele ainda tem. Então eu vejo o nosso canal como algo muito mais desafiador. Por quê? Porque eu encaro o nosso canal como a aposentadoria da minha vida. Eu não tô vivendo hoje, independente do quanto que eu vou gastar, não tô nem aí quanto eu vou gastar de dinheiro com o canal, não tô nem aí quanto eu vou gastar de tempo com o canal, porque eu dedico muito tempo a ele. Outro dia você me questionou também sobre as minhas tarefas ali, como que tava, se tava com dificuldade em alguma coisa, precisava de ajuda em alguma coisa. Você viu, realmente eu dedico muito tempo para o canal, mas eu dedico pensando nele para o futuro. Não tô pensando no quanto que eu vou ganhar de dinheiro com ele hoje, quanto eu vou gastar de dinheiro com ele hoje. Mas eu vou com certeza me cobrar esses resultados lá na frente. Quando eu falar, opa, tá encaminhada minha aposentadoria. Minha aposentadoria é esse canal, porque dependendo do governo, pelo amor de Deus, viver aí da picanha que o governo tá prometendo pra gente, não dá, entende? Então o maior desafio hoje, com certeza, é o empreendimento do canal. Certo, Rogério. Me fala, qual que foi o momento da sua vida que deu aquele estralinho e você falou, caraca, eu tô acordado e eu tenho que agir dessa forma. O que fez você pensar dessa forma que você pensa hoje? Em que sentido você fala? No sentido de hoje você é uma pessoa esforçada, dedicada, todos os dias você se relembra da visão que você tem lá na frente, da onde você quer chegar, mas da onde tudo isso começou? Quantos Cara, anos que isso você veio muito de tinha? Qual berço. momento que... Certo. Meu pai sempre me cobrou muito. Ele nunca pediu um centavo da minha parte dentro de casa, entende? Mas ele sempre me orientou que eu ia precisar, principalmente na questão financeira, me preocupar ao longo da vida. Não somente nos meus primeiros passos, porque ele sempre falou, os primeiros passos você vai ter que se sacrificar, bicho, você não tem pra onde correr. A vida é essa, entende? Fulano é herdeiro de uma empresa, só que ele nunca trabalhou naquela empresa. Os primeiros passos dele, a partir do momento que ele entrou na empresa, também vão ser mega desafiadores, porque ele tem que manter aquela herança. E na minha vida, eu não tenho uma empresa, mas na minha vida também foi exatamente dessa forma. Profissionalmente eu tenho que me sacrificar, mas eu sempre tenho que pensar no amanhã. Eu tenho que me dedicar tudo que eu posso hoje, porque o amanhã é reflexo do que eu estou fazendo hoje. Entende? Então eu sempre fui muito cobrado. Nossa, em questão de escola, era criança, Sim. chegava pequeno dentro de casa com a minha mochilinha lá, meu pai, coloca o caderno aqui, a gente vai ver o que você tem pra fazer. Porque você vai fazer. Você vai entregar. Então você teve uma infância rigorosa. Você tinha que fazer as tarefas de casa todos os dias. Eu penso que eu sempre tive muita liberdade, mas ao mesmo tempo eu sempre fui cobrado por essa liberdade, entende? Mas eu penso que partiu muito do eu querer, entende? Porque eu vejo que você pode cobrar o quanto for uma pessoa. Você pode cobrar fidelidade num relacionamento. Se não tem uma contrapartida, é em vão. Entende? Então meu pai me cobrava muito, mas eu tinha que, de fato, entregar. E isso cabia a mim. Prestar atenção, vamos supor, na aula, chegar em casa, anotar os pontos importantes de uma aula, chegar em casa e fazer as tarefas. Profissionalmente não foge nada disso, entende? E aí, Rogério, o que aconteceu quando você chegou em casa com uma nota ruim? Primeira vez. Difícil acontecer, né? Difícil acontecer, mas não, só me cobraria mais, entende? Se uma cobrança a mais, aquele pontinho de atenção, precisa reforçar tal tarefa. E aonde você está hoje? Qual que é a sua posição na vida, profissionalmente falando? E como que você chegou lá?
Hoje eu trabalho numa instituição financeira, né, como gerente de relacionamento, um banco lá de cooperados, que são clientes no caso, banco de clientes. E nessa instituição financeira eu cresci bem rápido, mas também eu cobrei muito de mim, entende? Eu via que eu tinha o potencial, que eu entendia do negócio, mas que eu não tinha experiência na área, entende? Porque foi minha primeira oportunidade como em uma instituição financeira. Daí eu comecei lá como caixa, passei para supervisor substituto, entre aspas. Daí, logo em seguida, eu fui para gerente de relacionamento. Isso foi tudo Mas num tempo. Quanto tempo? 1 ano, Uau! em 1 ano. Mas eu me cobrava muito. E continuo me cobrando, obviamente, entendeu? Eu sei lá quais são as metas da instituição financeira e tenho elas muito bem detalhadas e sempre tenho aí um plano para alcançar esses objetivos. Que mês a E mês da oscila onde que você consideravelmente. tirou a vontade de trabalhar num banco? Quantos anos você tinha? O que que fez você falar, eu vou querer trabalhar no banco? Comecei, olha, quando eu falo para você que a gente vive hoje planejando amanhã, isso aí você fez uma boa pergunta que encaixa perfeitamente no que eu estava falando antes. Eu já almejava uma instituição financeira 4 anos antes, Uau! pra Então você você já ter construiu ideia. já? Só que daí o que eu Entendi. pensei ao longo desse tempo, falei, putz, se eu só querer é uma coisa, se eu for hoje sem nada para entregar para a instituição financeira, também não vai dar certo, eles não vão me contratar nunca. E eu não entendia de instituição financeira. Daí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a analisar. Mas fazer o quê? Estudar, analisar, pesquisar o quê? O que é necessário para você chegar nesse objetivo? Pense no seguinte: qual o primeiro passo? É o querer, correto? Eu quero aquele determinado objetivo. Qual é o segundo passo? Você identificar o que é necessário para você alcançar aquele objetivo. Entende? Para quem quer entrar numa instituição financeira, tem aí inúmeras certificações, entende? Tem inúmeros pontos aí que você pode estar estudando ao longo do tempo, principalmente sobre atendimento a clientes, cooperados, entender aí de mercado financeiro, as instituições, os órgãos que regulam instituições financeiras. Então eu comecei a estudar, a pesquisar, comecei a tirar as certificações necessárias e logo a oportunidade surgiu, entende? Mas Me teve fale todo uma um dessas preparo. certificações necessárias. Oi? Me fale uma dessas certificações necessárias para entrar no banco. Tem as CPA, tem o CEA, tem CFP, tem Ancor, tem inúmeras, e são todas voltadas a instituições financeiras e atendimentos. Entendi. E fala aí um ponto positivo de trabalhar no banco. Eu gosto no sentido que eu acabo conhecendo muitas pessoas, conhecendo realidades diferentes, pessoas com personalidades diferentes, entende? Então, nessa parte de comunicação, tipo, você e o cliente lá, é super bacana. Você acaba aprendendo muito. Eu visito muitas empresas, pequenas empresas, médias empresas, empresas mega gigantescas, entende? Então, você cria um network muito forte. Entende? Mas é o que eu Legal. falei, você tem que ter um objetivo aí de vida, se preparar para ele no sentido que você tem que identificar o que é necessário para eu alcançar esse objetivo. E o que eu faço hoje eu gosto muito, entende? Visitar empresas, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas aí, das mais simples até as mais ricas em conhecimento. Então você desenvolve um network extremamente forte. A gente estava falando sobre networking, a importância de você ter relacionamento com pessoas, saber se relacionar, conversar, né? Criar uma certa amizade. Me fale um pouquinho disso na sua vida, no dia a dia aí, Rogério. Que no banco você precisa visitar grandes e pequenos clientes. Qual que é a melhor forma para você desenvolver um certo relacionamento com cada um deles? Eu penso que eu tô lendo, eu gosto muito de ler livros, né? Eu até mandei uma foto pra você de vários, acho que uns 4 que eu comprei, que eu
que eu quero ler, e todos eles estão voltados para algo muito específico, que é a determinação, entende? O que eu estou lendo hoje é exatamente isso, esse nosso bate-papo, chama O Poder do Hábito, entende? É você identificar de fato, isso eu falo para que serve para a vida, ó. Você fez uma pergunta sobre as empresas, mas serve para as empresas, serve ali para um relacionamento, serve ali para uma vida pessoal, num contexto em geral, tem qualquer objetivo que seja. É muito específico, por quê? Você tem que identificar uma deixa. O que é uma deixa? É um ponto a ser melhorado, entende? Um ponto aí que você pode melhorar, ou então um objetivo. Daí você tem que ter ali um propósito, a determinação de fato. Tipo, o que eu vou precisar fazer para chegar naquele ponto? Eu preciso melhorar meu banco de dados. Mas como que eu faço para melhorar um banco de dados? Preciso de X, Y e Z. Entende? Eu falo porque isso é muito amplo. Então, precisa de X, Y e Z. E a recompensa é aquela melhoria contínua. Entende? Esse é, de fato, o hábito. Entende? E todos nós temos essa deixa em algum ponto da nossa vida. Ali no livro ele cita vários exemplos, como um alcoólatra que precisa parar de beber, alguém que é compulsivo que precisa parar de gastar, entende? Um fumante que precisa parar de fumar. Foram alguns dos exemplos que eles deram. Então a deixa é o quê? É o vício. Entende? Então você precisa criar uma rotina, que é o seu compromisso de fato, que você precisa fazer para alcançar o objetivo, e a recompensa é você parar com aquele vício. Entende? É você ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, é você ter uma condição financeira melhor. E todos nós temos isso, desde pessoa física como pessoa jurídica, entende? Ele deu um outro exemplo lá da Pepsodent, que é a pasta para escovar os dentes. Foi um investimento lá, segundo o livro, acho que, se eu não me engano, de 170 milhões de dólares. E a recompensa dele, isso na década de 90. Imagine só. E a recompensa dele é que eles faturaram 35 bilhões. Entende? Só que eles não sabiam. Isso já indo para um caminho mais das empresas. Eles não sabiam como levar isso para a população, que não tinha tanto hábito aí de várias escovações de dentes ao longo do dia. Então eles encontraram lá a dificuldade deles, que era de fato a deixa, e eles precisavam criar uma rotina. A rotina era o quê? Um saborzinho. Eles precisaram identificar lá um saborzinho mais amargo na boca e a espuma. Ambas as coisas não influenciam em nada na qualidade da escovação. Só que isso pegou na população. A pessoa só considera que os dentes delas estão limpos se tem aquele saborzinho na boca e faz espuma durante a escovação. E essa brincadeira fez eles saírem de um custo aí de 100 lá vai cacetada milhões para um faturamento de 35 bilhões, entende? Uau! E como eu estava comentando, nas empresas em geral tem isso. Então, quando eu faço uma visita, eu tento identificar qual é a dificuldade que a empresa tem. Seja num sistema que está implantado na empresa, seja aí numa educação financeira para os sócios da empresa, um planejamento financeiro para os sócios da empresa, ou então uma redução de custo. Entende? Porque todos nós precisamos disso. Sem dúvidas. Todas as empresas precisam de uma redução de custos e mais ainda um planejamento financeiro. Eu vejo muitas empresas, cara, aqui na América que não tem um planejamento financeiro porque eles estão fazendo dinheiro e acham que tá tudo bem. E fica por essa, por anos, entendeu? O americano é bem mais consumista, né? Então, realmente, o planejamento financeiro é importante. E, como você estava falando, Rogério, quais são os pontos que você avalia no cliente? Para o sócio da empresa falar sobre a vida da empresa, entende? Por quê? Porque assim eu consigo identificar de que forma eu posso ajudar, entende? Até porque como que eu vou sugerir uma condição de melhoria para
a empresa ou para a pessoa física se eu não conheço a pessoa? Se eu não conheço a realidade da empresa? Então, o principal ponto é sempre o conhecer. De que forma, através dessa conversa, eu consigo proporcionar algum benefício para a empresa, entende? Porque, beleza, trabalho numa instituição financeira, mas para mim é péssimo a empresa abrir uma conta 3, 4 meses depois, eles não têm nenhum tipo de benefício, entende? Não faz sentido, é irracional, na minha percepção, óbvio. Então, o principal ponto eu tento conhecer. É conhecer o meu cliente, conhecer o meu cooperado, etc, entende? Vamos conhecer a empresa, vamos conhecer os sócios. Tá, mas de conhecer a pessoa, quais são os pontos que você geralmente toca, né, com a pessoa? Então, é muito relativo, porque realmente, eu dou a oportunidade para a pessoa abrir a vida dela definitivamente para mim, entende? Então, eu vou ver, essa pessoa tem um bom planejamento? Tem, então vamos focar em outra coisa. Essa pessoa é compulsiva, entende? Essa pessoa é compulsiva. Então vamos analisar como que tá a realidade financeira dela. Entende? No caso de uma empresa, a empresa tem saúde financeira, ela tem caixa, ela tem uma reserva de emergência, ela tem aí uma reserva para investimento que é diferente disso tudo. Ela tem uma reserva de emergência, mas o caixa dela constantemente está um pouco mais apertado. Então vamos criar aí uma reserva, tanto para ela fazer o giro do dia a dia, uma reserva para uma emergência, de repente algum sinistro na estrutura. Desculpa te interromper, mas antes mesmo de começar a fazer reserva para a empresa, não é melhor você fazer uma auditoria em todos os setores para ver quanto que está gastando em tais coisas? Isso normalmente, se a empresa já for grande, o sócio já faz, entende? Ele tem lá os controles internos dele, tem aí uma auditoria dele, inclusive tem a própria auditoria aí do governo, do município, entende? Então, normalmente eles já estão com uma certa precaução enquanto a isso. Mas o que toda empresa quer é investimento, entende? Ela quer comprar maquinários, ela quer renovar a frota dela, entende? Então a gente sempre tem que analisar esses pontos. Ela tem que ter um caixa que ela faz o giro constante da empresa no dia a dia. Ela tem que ter uma reserva de emergência para eventuais sinistros, independente de quais sejam. E de fato ela tem que ter uma reserva para investimentos, entende? E eu penso que são 3 pontos extremamente importantes em absolutamente todas as empresas. Concordo plenamente. E aqui você não pode compartilhar coisas confidenciais dos clientes, né? Eu ia pedir pra você me falar qual que foi a pior situação que você já encontrou. Você pode, sem falar o nome da pessoa, não pode? Não. Eu vou falar num exemplo geral para você, que eu vejo assim uma proporção muito grande mesmo, que são pessoas, que nem eu citei vários exemplos, são pessoas compulsivas, entende? São pessoas aí, você pensa, o salário mínimo no Brasil é R$1.412. Tem pessoas aí que eu conheço que ganham 5, tem pessoas que ganham 10, tem pessoas que ganham 50 mil por mês. Uau, sério? Você conhece pessoas que ganham 50 mil reais por mês aí? Sim, são várias ainda aqui na Quais são os cargos? Não vou dizer cargos, né? Tem pessoas que são diretores e tem muitos empresários, entende? O que você acha para um diretor ganhar 50 mil reais no Brasil? Você acha que vale a pena? Tem que estar aderente com o objetivo da pessoa, né? É muito relativo. Se eu trabalhar minha vida inteira como funcionário, eu quero ser um diretor, quero ser um presidente, entende? Tenho, obviamente, que me qualificar muito para chegar neste posto, mas eu iria almejar. Agora, se eu falar assim, acho que dá para encarar um desafio maior, eu gostaria realmente de empreender, entende? A chegar nesses números aí tranquilamente empreendendo. Que é o que você já faz com o canal do YouTube. O canal do YouTube é minha aposentadoria. Tá. Não.
certo. Entende? Mas que nem eu tava comentando, acho que o maior problema que eu me deparo são pessoas de fato que são compulsivas. Pessoas que ganham 10 mil por mês e gasta 9, gasta 11. Entende? Pessoas que ganham 20 mil por mês e conseguem torrar. E realmente são. Nossa, é muito, muito comum. Muito comum. Infelizmente é muito comum. A pessoa não pensa em E uma também, reserva para aposentar. convenhamos que acho que R$ 20 mil não é muita coisa no Brasil, se você tiver uma família com filhos. Ah, é um valor considerável, vai fazer você viver bem aqui no Brasil, mas não vai te deixar rico, Não vai. na minha Uau, percepção. eu concordo. I agree. Eu falei pra minha mãe, né, ela perguntou pra mim esses dias: Ah, o que que você faz pra voltar pro Brasil? Eu falei: Ó, primeiro que se eu for voltar pro Brasil, eu vou pra Santa Catarina. E segundo, eu só vou pro Brasil se eu estiver ganhando R$ 100 mil por mês, no mínimo. Menos do que isso não vale a pena, cara. A criminalidade, isso é louco. Ah, é complicado. É, Mas eu penso yeah. mal do ser humano, pelo menos aqui no Brasil, né? O mal do ser humano realmente é viver só o hoje. Eu acredito que é muito importante você viver o hoje, aproveitar bem os momentos hoje, mas sempre planejar o seu amanhã. Que se você estiver vivo amanhã, você vai colher o que você plantou hoje, entende? Sim. Se você Senão fez você vai coisas sofrer lá na boas, frente. se você se qualificou, se você fez coisas boas, amanhã você vai ter a recompensa positiva quanto a isso. Mas se você procrastinou, se você postergou seus objetivos de vida, já era, bicho. Eu peguei É, dois por isso livros que eu lá tô. do. Peguei dois livros aí do americano David Goggins. Você deve Ó, conhecer ele. beautiful. E ele fala muito. Ele fala muito sobre isso, entende? Eu vi um bate-papo, um podcast que ele participou. E ele falou, cara, muitas vezes você tem tudo para aproveitar bem o seu dia e se preparar, mas você acaba procrastinando. Só que muitas vezes esse único dia que você procrastinou, você postergou seus objetivos em 6 meses. Você postergou seus objetivos em um ano lá para frente, entende? Tudo porque você procrastinou. Ah, será que você tem o dia inteiro livre? Será que se você separar 1 hora para você ler, 1 hora para você estudar um determinado assunto que você sabe que você precisa melhorar, seja para sua vida pessoal, seja para sua vida profissional. Aí você tira 2 horas com a sua família, aí você almoça, você descansa um pouco, mais 1 horinha, depois você volta, você faz uma nova leitura, você pesquisa assuntos que você acredita que vai agregar na sua carreira. Entende? São coisas saudáveis, são um dia a dia saudável. Você tem tempo para você ir na academia, você tem tempo para praticar algum esporte de combate ou coisa do tipo. É só você saber distribuir o seu dia. E só que o mal do brasileiro de procrastinar com certeza posterga não somente 6 meses, não somente um ano, mas 5, 10 anos da vida. E você começou a fazer Kung Fu, né? Kung Fu. Muay Thai. Eu tô ligado. E aí, o que que você tá achando? Tá indo? Ah, eu me dedico bem. Eu me dedico bem. Tô participando aí de todas as graduações, tô intercalando com a academia. Well, very good, man. Very good. Eu tenho certeza absoluta que a gente precisa combinar uma próxima entrevista, né? Um diálogo com você, Com certeza. porque eu quero aprofundar mais no aspecto do banco. Quais são os passos para você realmente entrar num banco aí no Brasil e começar a faturar, sei lá, R$ 20 mil aí, vamos colocar como foco, que é um dinheiro bom, dá para você viver bem aí. Daí a gente Vamos, faz sempre que passo você a precisar. passo, define uns 20 minutinhos de dedicação pro vídeo, eu acho que fica legal. O que que você acha? Vamos, com certeza. Então tá bom. Eu vou estruturar as perguntas aqui, eu compartilho com você e aí você pode começar a Pra me sua preparar mais. contra-resposta. Também, yes. But it was a good first start. Foi uma boa entrevista inicial, eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir a sua experiência de vida, conhecer um pouquinho
de quem que é o Rogério Maia. E também para eu praticar, né, cara? Porque eu tô enferrujado, cara, no diálogo faz tempinho. Realmente tornar isso mais constante, com certeza é muito importante desenvolver a sua comunicação, Cara. conhecer Só o pessoas podcast que a gente novas. vai A gente conseguir as tá com 4.000 um projeto horas. bem legal aqui no canal, né? Alguns bate-papos. Tem outras pessoas aí que eu identifiquei como uma oportunidade de conversar, a pessoa já aceitou e realmente é só marcar o bate-papo mesmo. Então, é muito interessante trazer isso para o público, né? Você tem por mais que a gente converse diariamente, a gente se conhece aí desde a infância, sempre fomos super amigos, de verdade mesmo. Você vive uma realidade aí nos Estados Unidos, eu vivo outra realidade aqui no Brasil. O Léo vive outra realidade ali no Rio de Janeiro. O médico com quem eu vou marcar o bate-papo, ele tem uma realidade completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar. Então é interessante trazer isso, porque são pessoas que deram muito certo em determinados aspectos, e eu sei que essa realidade é a realidade que muitas pessoas querem viver também, né? Então esses bate-papo eu considero muito interessante e muito importante trazer para o nosso público do canal, né? Que são pessoas que realmente buscam uma melhoria contínua, mudar e definitivamente mudar para melhor. Sim, com certeza, Rogério. Mas então, muito bem, cara, ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente pelo seu tempo, tá? Foi muito bom ter essa conversa com você. Você é um grande amigo meu, então sempre que eu falo com você, minha cabeça fica acelerada. Então, obrigado e já vamos combinar a próxima conversa nossa aí, sim. Tá bom? Eu que agradeço aí a atenção, a parceria de sempre. Você é um amigo do coração mesmo que eu quero levar para toda a minha vida, toda a minha jornada. Então, sempre que precisar, conte, de verdade mesmo, conte comigo. Tamo junto. Obrigado, Rogério. Com Deus.